Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Ronald e sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. E bom pessoal, no vídeo de hoje eu quero trazer para vocês um tipo de, digamos que um supply chain attack, tá bom? Utilizando addons do Blender. Eu vou explicar aqui de forma um pouquinho destrinchada para quem não entende nada do assunto, porque o pessoal que acaba me acompanhando no outro vídeo, o pessoal que não entende tanto, então eu vou tentar explicar para os dois níveis de conhecimentos, tá bem? Bom, um supply chain, traduzindo, um ataque de cadeia de fornecimento. Ou seja, é um ataque que acontece, não é tão comum, porque é extremamente avançado, exige muito conhecimento, muito recurso, muito tempo. De forma bem resumida, um supply chain attack é quando... eu vou falar hackers, tá? Mas não se restringe a isso, tá bom? Vou dizer assim só para ficar mais simples de compreender. É quando hackers, né, o grupo de hackers, eles comprometem o desenvolvimento de alguma coisa. E vamos utilizar um exemplo, um programa, por exemplo, um antivírus, vamos supor, como já aconteceu com o CCleaner, que ele já sofreu um supply chain ataque, se eu não me engano, por um grupo da Coreia do Norte. Hackearam o desenvolvimento e conseguiram colocar um backdoor, né, um malware dentro do código-fonte do antivírus. Então o antivírus, quando foi entregue para os clientes, ele estava infectado. Isso é um supply chain, entendeu? É quando você compromete o desenvolvimento ou fornecimento de algum determinado produto ou serviço, entendeu? E bom, neste caso aqui eu vou simular um supply chain, claro, em escalas extremamente mínimas, não só porque é uma simulação, mas também porque o objetivo é só uma demonstração e é um cenário um pouco fictício. Na verdade não é nem fictício, é possível sim, só que eu não vou poder demonstrar aqui para vocês por conta de vários motivos, né? No YouTube não pode e não é meu objetivo no momento, mas eu vou contar para vocês como que seria o cenário e vocês imaginem aí na cabecinha de vocês, entendido? Bom, o cenário, o TTP vai ser o seguinte, lembrando o TTP, né, Tactics Techniques for Shaders. Nós vamos utilizar o Blender, que ele tem addons. O Blender, para quem não sabe, é um software 3D, de animação, de modelagem, de... muita coisa, cara, eu até esqueço. Desculpe, como é que é? Escultura? Eu esqueci a palavra, desculpe. Ele é de código aberto, ele é desenvolvido em Python. Ele não é o único do mercado, existem vários outros, como o SketchUp, por exemplo, mas ele é privado, é muito caro e tem um código totalmente privado ali, protegido. Mas eu utilizo o Blender vai fazer uns 3 anos, eu sempre trabalhei com ele. Fiz fanart, fiz alguns serviços também com arquitetura, né, casas, prédios e por aí vai. E eu gosto muito dele, eu recomendo, eu tô nem fazendo propaganda não, é porque eu recomendo ele muito, é muito fácil de aprender. Eu aprendi usando o YouTube, em 2 semanas eu já estava fazendo muita coisa só com o teclado. Chega um momento que é igual o Linux, você não precisa mais do mouse, é só teclado, 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 é tranquilo. E é muito bom, cara, eu recomendo vocês aprenderem com uma hard skill, ou você aprende a editar vídeo, ou você aprende 3D, um pouquinho. Lógico que se for os dois é melhor ainda. Mas vamos voltar aqui pro foco. Bom, o Blender, como qualquer outro software que tem complementos, ele tem add-ons. Eles vêm em .zip. Em alguns casos vocês podem ver extensões diferentes ou até descompactados, mas 80% das vezes vai ser .zip, tá bem? Ele vai vir com extensão .zip e ele é um add-on também em Python. Eu vou mostrar para vocês depois o código-fonte de um que eu estou utilizando. O add-on que eu estou infectando, entre aspas, aqui, é o add-on do SketchUp Importer. O SketchUp é outro software de 3D. Em alguns quesitos é mais poderoso que o Blender, tá bom? E ele é mais antigo, mais utilizado por profissionais da área e até mesmo por filmes e coisa do tipo. Os assets dele são um ponto .skp, né, do SketchUp. Ele nativamente não importa no Blender, não tem como. Então o que é o plugin, né, ou add-on? Nós chamamos de add-on, mas é a mesma coisa que o plugin. Ele pega esse asset.sketchup, SKP, e importa dentro do Blender, entendido? Então é isso que o add-on faz. Bom, qual que vai ser o TTP? É o seguinte, eu vou simular que eu baixei o add-on infectado do fornecedor oficial, ou por algum motivo pirateando, por exemplo. Eu mesmo já baixei muitos piratas, já me dei mal um pouquinho com isso, creio eu, porque não tem relatos por aí de add-ons com malware publicamente na internet. Eu encontrei quase nada a respeito, só algumas discussões a respeito, mas provas concretas eu não encontrei nenhuma. Eu não vou mentir, eu não me aprofundei tanto assim também não, mas assim, superficialmente eu não encontrei nada, tá bom? Bom, o nosso addon aqui, o SketchUp Importer,
vai estar comprometido. Eu coloquei um backdoor dentro dele. Na verdade eu coloquei três linhas simples que faz uma conexão remota para o nosso servidor e faz download de um executável. Bom, após isso nós importamos o addon no Blender e nós precisamos ativar. Primeiro ele importa, depois ativamos. Quando importa, ele apenas carrega as bibliotecas, só que ele não ativa. Tipo, ele coloca ali na fila para poder funcionar, só que não executa de fato. Então nós precisamos ativar. Eu vou mostrar para vocês na prática, já vocês vão entender. Quando nós fazemos isso, ele vai fazer uma conexão remota com o nosso servidor, que é um web server. Eu vou mostrar para vocês depois o código fonte dessa parte que eu coloquei. E ele vai fazer download de um arquivo chamado backdoor.xz, tá bom? É um bináriozinho bem simples que ele vai abrir um pop-up para nós. Bom, o servidor web pode ser qualquer coisa, pode colocar o seu malware, seja lá onde for. Esse aqui vai ser o nosso C2, entre aspas, não é necessariamente o C2, que está rodando aqui na minha máquina Linux. Eu coloquei aqui para hospedar o nosso arquivo, que é o backdoor.xz. Está rodando o servidor com o Apache. Então, por eu estar numa mesma rede, né, uma rede local, eu só compartilhei o IP mesmo. Na verdade, não compartilhei o IP, né? Eu estou fazendo uma requisição local. Compartilhar o IP é besteira. Bom, ele faz uma requisição para cá. Ele vai fazer o download e depois nós vamos executar esse binário. Vou mostrar para vocês. Primeiro ele vai fazer download desse backdoor, né? E vai salvar no diretório do Blender, que vai ser aqui. Eu estou usando a versão da Steam e outra coisa, eu uso diferentes versões, principalmente a 3.6 e a 4.1, que eu mais utilizo, que está aqui, e essa 3.6. Quando for fazer o download ali, quando eu ativar o addon, ele vai baixar e vai colocar aqui já. Eu vou mostrar para vocês isso também. Após isso, nós vamos importar um asset SketchUp. Eu tenho alguns aqui, eu vou importar para vocês verem o que vai acontecer. Após nós importarmos um arquivo SketchUp, lembrando, esse backdoor já está dentro da memória, já está no nosso disco. E lembrando, eu também não tenho antivírus aqui, não tenho nada, é só para simular mesmo. Na prática, a gente teria que ofuscar o nosso backdoor e tudo mais, ou o nosso stager, né, que seria muito melhor. Como eu já disse no comentário do outro vídeo, um stager é só uma fração de um código. Ele muitas vezes não é malicioso, ele só coleta informações sobre o alvo e envia para algum C2 ou algum serviço de resposta. O Telegram ou o Discord, ele envia essas informações e a partir disso a gente faz alguma coisa mais sofisticada. Bom, após importarmos um asset, né, .sketchup, vamos baixar na internet. Quando formos importar, vão acontecer duas coisas. Primeiro, ele vai executar o nosso backdoor. Esse processo vai acontecer primeiro, por quê? Porque esse binário aqui não tem nenhum mega. Ele é muito leve, ele é extremamente simples, é só um pop-up que vocês vão ver logo logo. Então ele vai carregar primeiro. E em background ele vai estar importando o nosso asset SketchUp. Ele vai fazer toda a parte dele de conversão para o Blender interpretar, né, os polígonos, as matrizes e texturas. E depois ele vai importar na cena o nosso modelo 3D, tá bom? Então, não tem muito uma ordem exata aqui. Ele vai acabar executando primeiro isso, mas se o asset for muito leve, tipo assim, menos de 1 mega, ele vai carregar essas duas coisas aqui ao mesmo tempo, entendido? Bom, então vamos um pouquinho para a prática aqui. Deixa eu ver. Beleza. Eu quero também mostrar a comunicação. Eu vou utilizar o Wireshark para vocês verem a comunicação HTTP que vai acontecer aqui, está bem? Eu vou abrir aqui o Blender, o 4.1 neste caso. Está bem? Bom, abrindo aqui, eu vou adicionar o meu addon. Não está ativo no momento. Aqui tem os addons que eu tenho ativo nessa versão. Por incrível que pareça, essa quantidade de addons aqui ainda é pouco. Nós utilizamos muitos addons no Blender. Os addons fazem de tudo, desde automatizar alguma tarefa simples ou uma complexa, criar nuvens, criar esqueleto, né, que nós chamamos de rig, física para carro, para corpo, roupas, para praticamente tudo. Ele automatiza extremamente muitas coisas, criar montanhas e por aí vai. São só exemplos, mas que tem isso mesmo. Bom, eu vou adicionar aqui tá aqui o meu addon é esse daqui. O original, ele tá aqui, ó. Esse é o original. Que eu até fiz a redução de algumas coisinhas. Aqui tem 3.3 megas e esse aqui tem 2.6. Eu vou mostrar para vocês ali o código que eu coloquei. Bem pequeno, são menos de 5 linhas. Eu vou mostrar para vocês. Ao mesmo tempo, eu quero mostrar a comunicação. Eu vou adicioná-lo. Você se lembra que eu tinha que ativar o addon? Eu adicionei ele, só que tá vendo que ele está desativado? Eu até coloquei o nick aqui, Aizen, e mudei a versão. Bom, deixa eu arrastar agora, deixa eu fazer uma gambiarra aqui, que eu quero que vocês vejam.
esse processo aqui. Deixa eu fechar isso aqui. Deixa eu mostrar de uma vez. Aqui nós temos um mercado do Blender, né, de addons, que eles são pagos e também tem versões gratuitas. E como vocês podem ver, custa caro. Muitos custam extremamente caros, porque são profissionais que fazem, desenvolvedores de Python e tudo mais. E não só desenvolvedores de Python, mas também precisam entender muito de 3D. Aqui física para carro, gerenciador de addons, para 2D e por aí vai. Cara, é extremamente útil. E aqui seria o supply chain. Eu vou trazer uma segunda parte. E nesse vídeo mesmo eu vou parar de gravar e vou trazer uma outra parte, que eu vou mostrar um exemplo aqui de como que seria, porque eu encontrei um exemplo muito bom para poder demonstrar. Como que eu poderia comprometer um site que fornece um addon legítimo e eu poderia modificar o código fonte dele, entendido? Aqui, lógico que o Blender Market ele tem diretrizes de segurança para impedir que algum malware chegue aqui, mas cara, sejamos sinceros, é muito difícil de se detectar isso. É quase improvável deles detectarem alguma coisa, porque se eu ofuscar bem ali o código, vocês vão ver que alguns addons são extremamente gigantescos, tem quase 70 scripts dentro dele, tem Python, scripts em Python compilados, né, entre aspas compilados, que é o PyPC, né, PyPC é uma coisa assim, que não tem como ler o conteúdo diretamente, tem que fazer uma engenharia reversa daquilo, então não tem como capturar isso tudo, então pode ser que tenha uma coisinha aqui ou outra, tá bom? Eu tenho certeza disso. Bom, eu vou colocar aqui para vocês verem a comunicação. O que vai acontecer quando eu clicar? Lembrando, né? Quando eu clicar, ele vai, quando eu ativar no caso, eu ativar, ele vai fazer download do nosso Vector.txt remotamente, entendido? Bom, clicando aqui, ele vai fazer o download. Ativei, ele já fez o download do Vector.txt. Como vocês podem ver aqui o conteúdo, tá aqui, ó, P é um Portable Executable, ou seja, um programinha de 32 bits. Na verdade é 64, não, é 32 mesmo, aquele é 32. Bom, prontinho. Agora é o seguinte, deixa eu mostrar agora a pasta para vocês. Aqui, ó, fez download do Vector.txt, tá aqui dentro, ó. Já salvou aqui. Agora onde que tá o pulo do gato? Vocês se lembram que a parte que eu falei que tinha que importar um asset do SketchUp? É agora que eu vou fazer isso, entendido? Eu vou aqui, deixa eu deletar isso aqui rapidinho. Eu vou importar um SketchUp. Apareceu aqui já a opção de SketchUp. Vou na minha pasta downloads, eu tenho alguns arquivos aqui. Vou pegar esse Porsche aqui. São modelos de carro, esse aqui é o mais leve que tem. E vou lá, rodou o nosso backdoor. E em background, o nosso asset 3D está sendo importado. Por isso que eu falei que muito provavelmente isso aqui vai carregar primeiro dependendo do tamanho do asset. O asset tem 6 megas, mas isso aqui tem menos de 1 mega praticamente. E eu vou mostrar o código fonte para vocês aqui. Esse aqui é o pop-up, muito minúsculo, não deve ter nem 15 MB, nem 15 KB direitos aqui. Não, mentira, deve ter mais, exagerei. É só um pop-up com texto hacked, como vocês podem ver aqui. Ainda está importando o asset, eu vou mostrar para vocês. Esse aqui é o arquivo init.py do addon. O que eu fiz aqui? Eu modifiquei o texto, né, como eu disse para vocês, e 3 linhas aqui inicialmente. Nem precisava, porque eu fiz redundância aqui, mas tudo bem. O URL, o arquivo que vai ser baixado e a requisição, utilizando a biblioteca. Na verdade também adicionei, né, o URL lib, porque precisa de fazer requisições, tá bom? E aí ele vai fazer download a partir disso. Na parte de execução, que é a que aconteceu quando ele abriu o pop-up, que eu falei para vocês, que é essa janelinha aqui, eu coloquei aqui embaixo na função de load, que eu não estou achando aqui até agora. Load lá em cima. Aqui, a função load. E eu chamei ele aqui, ó, carregando de onde? A partir do diretório da Steam, né? E o nosso binário. Lógico que na prática não seria assim. Pode ser que a nossa vítima, digamos assim, não tenha o Blender dentro da pasta da Steam. Como, por exemplo, eu tenho a versão 3.6, uma outra versão, que ela não é da Steam, ela é separada. Eu baixei o binário no site oficial. Mas é só para vocês terem uma noção de como funciona, tá bom? Na prática a gente teria técnicas para poder não ter esse problema, tá bom? E também o nome de usuário. O disco, por exemplo, está no meu disco E. Então, por exemplo, se eu colocasse isso aqui na máquina de uma pessoa, talvez não funcionasse. Talvez você não tenha um disco E na sua máquina, entendeu? Mas a gente consegue controlar isso com variáveis de ambiente, isso aí não é problema. E aqui ele executa o nosso Vector.txt, que quando a gente importa o asset, clicando aqui, ele abre o pop-up para nós. Tá vendo? Ele abre o pop-up sempre que queiramos. Bem simples.
Tá importando um asset lindo, sei lá porque, deve ser por conta da versão que é incompatível. A versão mais recente costuma dar problema. A outra versão funciona melhor, esse addon. Mas essa é uma demonstração. Eu utilizei um addon que eu uso diariamente praticamente no meu Blender, eu uso muito, porque tem muitos assets bons em SketchUp que eu coloco ali. Só que vamos supor que é um asset para estúdio, para um asset caro, né, que vale muita grana, esse é gratuito. E qual que seria o objetivo aqui no supply chain? Espionagem, roubo de dados. Por quê? Porque muitas empresas utilizam o Blender. Importou aqui. Muitas empresas utilizam o Blender para poder criar assets para jogos. Também utiliza para filmes, entendido? Então, tudo isso faz diferença no fim das contas, entendido? E outra coisa que eu quero mostrar para vocês também. Eu vou deixar isso aqui. Você se lembra que o addon ainda está ativo aqui. Eu não desativei ele, tá ali ainda. Eu vou mostrar para vocês uma coisinha interessante agora. Ele também tem persistência. Eu vou deletar esse aqui e eu vou abrir novamente. Ele vai fazer download outra vez, ó. Prontinho. Ele é persistente, então enquanto o addon estiver ativo, o nosso stager, né, o nosso backdoor, seja lá o que for que você vai colocar, vai ser sempre solicitado do servidor. Entendido? E é isso aí. Lógico que nós podemos criar coisas mais avançadas para poder desativar isso, para ninguém achar estranho e por aí vai. Bom, tem cada arquivo esquisito aqui que um exe a mais aqui não faz nem diferença. Bom, mas é isso. Eu vou trazer uma segunda parte, juntar aqui, ou eu vou colocar no vídeo separado, eu vou ver o que eu faço. Espero que vocês tenham gostado.